Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Quírios, um podcast sobre liderança. E nesse tempo estamos falando sobre liderança financeira. Esse já é o terceiro episódio. O primeiro episódio nós falamos sobre o perigo de se endividar, né? Como hoje é uma máquina para que cada vez mais a gente fique endividado, como a classe média está muito endividada. Depois nós falamos no segundo sobre o dinheiro e as emoções, o pensamento, como muitas vezes o dinheiro está relacionado com os nossos mecanismos de defesa, nossas autossabotagens, e a gente ministrou bastante sobre isso. E hoje eu quero falar um pouco sobre a continuação dessa etapa de quem está passando por um processo aí de reaprendizado e de desenvolvimento financeiro. Lembrando que para algumas pessoas o que eu vou falar aqui é muito básico, mas eu acho que tem muita gente que não faz, que não sabe fazer, que nunca teve uma aula sobre isso e hoje a gente vai tentar ensinar você a fazer um orçamento familiar. Então não esquece de compartilhar, não esquece de mandar teu like. Quero só dizer para uma coisa para você, você que é uma pessoa que já é organizada financeiramente, que já tem recursos, que já tem uma renda passiva, já tem sua casa, já fez uma série de coisas aí na sua vida, talvez isso não seja muito claro para você. Mas eu acho que todo mundo precisa, ou necessário para você, mas acho que todo mundo precisa ter um orçamento familiar e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, primeiro eu quero falar um pouco sobre as objeções do orçamento familiar. Toda vez que a gente fala de fazer, eu pergunto aqui na igreja quem faz um orçamento familiar, eles começam a dizer assim, não, eu não faço porque nunca dá certo, porque não funciona, porque eu não consigo, eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer e manter o meu orçamento, então eu desisto. Eu entendo isso porque realmente no começo é difícil, não é muito prazeroso, você acaba vendo que você gasta mais do que você gostaria, mas é extremamente necessário. Jesus falou sobre aquele que vai construir uma torre, que antes de construir essa torre, ele senta e vê quanto ele vai precisar de recurso. Isso é previsão, isso é orçamento. Jesus estava ensinando a gente ali que isso é uma coisa sábia de se fazer. E também que aquele que sai para a guerra vê como é que vai ser essa batalha, com quantos soldados vão. Então hoje o orçamento familiar é uma coisa muito fácil de fazer. Imagina no tempo dos nossos pais, sem computador, às vezes sem calculadora, tudo na mão, tudo na conta. Hoje você pega uma planilha lá eletrônica, rapidamente coloca lá os seus dados, seus recursos e rapidamente você vai achando seus resultados financeiros. Bom, vamos começar então já na prática aqui de uma planilha de organização financeira. Embora hoje existem muitos aplicativos, eu não conheço nenhum aplicativo de orçamento familiar. Se você tiver um aplicativo aí que você puder indicar, escreve aí para mim que eu quero baixar, quero conhecer. Eu ainda uso a boa e velha planilha. A primeira coisa é que você precisa descobrir quanto você ganha. E isso é um problema, parece uma coisa tão engraçada, né? Eu sempre acho engraçado isso. Como é que a pessoa não sabe quanto ganha? Mas a maioria das pessoas que eu converso não sabem quanto ganha. Então a entrada é muito importante. Quanto que você ganha? Bom, você vai pegar lá seu holerite, se você tem um holerite, vai estar lá o saldo, o salário que você recebe cheio, né? Vai aparecer lá o salário atual. Lá vai estar o valor cheio. Depois você vai perceber que tem uma coluna que vai estar mostrando no teu holerite que é o seu resultado que você vai receber naquele mês. Lá já vai estar descontando o seu adiantamento. Então você pega esse valor mais o adiantamento e você vai achar o seu salário. Aí você vai perceber. Claro que você ganha o salário bruto, mas na verdade o bruto vai se tornar o líquido, porque o líquido é os descontos que já aconteceram, de INSS e outros descontos de imposto de renda, que já foram deduzidos na fonte. Então a gente vai viver com o bruto ou vai viver com o líquido? Claro, vai viver com o líquido. Por quê? Porque o governo já separou, né, esse dinheiro para ele. Então esse dinheiro você não tem mais. Ele já falou, antes de cair na tua conta, a empresa já teve que pegar esse dinheiro e depositar para ele, para o governo. E existem outras contas ali também. Às vezes é um plano de saúde que tem uma parcela debitada, às vezes tem pensão alimentícia, tem uma série de débitos ali já em fonte que a gente precisa analisar. Então,
primeira coisa, faz isso, olha o teu lerite, vê lá quanto é seu adiantamento, quanto é o resultado do mês, quanto você recebeu, e você vai perceber, soma os dois, você vai achar quanto você ganha, já descontando INSS, fundo de garantia, imposto de renda, tudo que vai acontecer. Fundo de garantia, eu acho que o funcionário não paga, né? Quem paga é a empresa. Mas tá bom, imposto de renda você paga. Se você tiver na margem do imposto de renda, você vai pagar. Bom, e quem não tem uma renda fixa? Quem tem uma renda é um autônomo, um profissional autônomo. Bom, eu acho que você precisa descobrir quanto que você ganha mesmo sendo um autônomo. E a maneira talvez mais fácil de fazer isso é pegar os seus extratos. Pega seus extratos, vê quanto que você recebeu de entrada no mês, se você é um vendedor, se você é um prestador de serviço, e quais as despesas que você teve para fazer esse trabalho que você prestou. Então, nem toda entrada é teu lucro. Vamos pensar que você está vendendo. Ah, eu estou vendendo um produto. Maravilha. Quanto que você pagou nesse produto? Quanto que foi o envio? Quanto foi o imposto? E aí você vai pegar o valor que você recebeu de depósito na sua conta e vai diminuir pelo valor desses gastos que você teve para você achar o seu saldo. E aí você vai somar tudo isso para achar a média. Então, como é que é a média? A média é você pegar essas entradas que você achou por 3 meses, 4 meses e dividir por 4. Vai somando os 4 meses e divide por 4 e você vai achar mais ou menos quanto que deu em média. Isso é importante porque, principalmente quem ganha um salário muito variável, um vendedor, por exemplo, que é comissionado, ele precisa entender que ele não pode viver com salário, por exemplo, mês passado foi dezembro, uma maravilha, vendeu demais, sei lá, ano passado o mercado estava aquecido, e ele não pode viver com o teto disso, ele tem que dar uma margem de segurança. Para isso que ele faz a média, pega 6 meses de salário, divide, você vai achar a sua média, e aí você vai conseguir, o mês que você vendeu mais, você vai guardar para cobrir as médias dos outros meses que não vão atingir esse valor. Então isso é muito importante você achar. Bom, eu sou um funcionário, eu sou um empresário. Bom, você tem que achar o seu Prolabore, quanto que você tira. Se você não tem Prolabore, qual é a retirada média que você faz mensal e quanto que é a divisão de lucro presumido. Então isso você precisa conversar lá com o seu contador, achar o seu valor para você achar a sua entrada mensal. Bom, feita a entrada mensal, uma vez que agora você sabe quanto você ganha, agora você tem que descobrir quanto você gasta. Lembrando que hoje eu não estou fazendo um orçamento empresarial, estou fazendo um orçamento familiar, estou tentando ajudar o pessoal que está querendo organizar a sua vida em casa. Que às vezes a gente é um bom administrador financeiro na rua e um péssimo em casa. Bom, vamos lá. Eu já achei quanto eu ganho. Cheguei no salário lá de tantos R$ 1.000. Que maravilha. Então você sabe quanto você ganha. Agora você sabe quanto você gasta? Então vamos lá. Vamos dividir o quanto a gente gasta em duas grandes despesas. Primeiro as despesas fixas e depois as despesas variáveis. As despesas fixas são as despesas que todo mês você vai pagar. E elas têm o mesmo valor, elas têm as mesmas praticamente o mesmo valor, né? Porque elas podem ter pequenas oscilações. Então vamos lá, aluguel, se você paga aluguel, financiamento, se você paga o financiamento, prestação do carro, se você tem plano de saúde pago, então quanto você paga, você vai chegar nas despesas fixas do mês. Essas despesas fixas, elas são despesas que você sabe que, por exemplo, dia 10 você tem que pagar aluguel, dia 15 você tem que pagar a escola das crianças, dia 20 você tem que pagar a prestação do carro, o plano de saúde, a água, a luz. Então você vai colocar lá na planilha essas contas de acordo com as suas datas, né, que você tem que pagar, até é bom você saber para você não se perder. Depois você tem as despesas variáveis. As despesas variáveis são aquelas que vão aumentando ou diminuindo, mas que você tem um poder sobre elas para poder segurar ou aumentar a despesa. Vamos pensar, por exemplo, compras de mês é uma despesa variável, por quê? Porque tem mês que ela é de um valor, tem mês que ela é de outro, Natal ela é um pouco mais caro, aniversário talvez você vai gastar um pouco mais, compras para alimentação, por exemplo.
Transporte é mais ou menos um valor, tem mês que tem mais feriado, tem mês que não tem mais, mas você vai fazendo toda essa planilha. Coloca tudo no papel, coloca tudo que você gasta. Até inclusive, se for necessário, algumas contas que você joga no cartão de crédito, que seriam importantes você pegar essas contas e separá-las, né? Por exemplo, restaurante, quanto você gastou mês passado, roupa que você precisou comprar, quanto você gastou de roupa. São despesas variáveis, por quê? Porque não é todo mês que você vai comprar roupa. Ou talvez você compre todo mês, eu não sei, mas geralmente a gente não. Normalmente compra-se roupa uma vez, 2 meses, sei lá, não sei como é que é na sua casa, né? Mas se você tem um gasto todo mês com roupa, ela pode virar uma despesa fixa. Achou as contas, você conseguiu colocar tudo no papel, teu dízimo, tudo que você vai fazer e quanto você gostaria de guardar de reserva também é importante você ter. Aí você vai enxergar agora aonde você está. Se você está no azul, você está no vermelho. Pegou tudo isso, diminuiu pelaquela entrada que você achou, que você demorou um pouquinho, mas talvez tenha demorado ou não, talvez você saiba exatamente quanto você recebe. Você achou a entrada, diminuiu, você vai perceber. Deu azul, está no positivo. Deu vermelho, temos que repensar algumas coisas, como que a gente vai conseguir gravar, ou como que a gente vai conseguir organizar essa vida financeira. Então vamos lá, vamos organizar. 10% é o teu dízimo, 60% é seus gastos, despesas fixas essenciais, 10% gastos não essenciais, passeios, tudo mais, e 20% é para você investir. Esse seria o mundo ideal, né? Como a gente deveria viver. Desses 20% de gastos essenciais, estão despesas fixas e despesas variáveis, desses 60% do seu salário. Bom, o que dizem os especialistas agora para a gente tentar criar um bom orçamento familiar? 30% da sua despesa, 30% da sua despesa com moradia é o máximo que você pode gastar com moradia. Então, 30%. Então, vamos lá. Se seu aluguel ou se o seu financiamento é maior do que os 30% do seu salário, provavelmente você vai ter uma dificuldade de sobreviver, de viver, porque isso vai consumir muito para você viver. Bom, quem diz isso é o especialista, são até os bancos. Quando você vai pedir um financiamento para o banco, é interessante, o banco não te dá um financiamento se ele cobrir mais do que 30% do seu salário. Interessante isso, né? Bom, aí você é casado, então você tem o seu salário da tua esposa, você achou o salário seu, você achou o da tua esposa, somar os dois para você ver quanto que vocês têm para viver. 30%. Então vamos pensar numa pessoa que tem um salário, para fazer conta mais redonda, tá? Eu não vou usar número quebrado, eu vou colocar aqui que os dois juntos, o casal, ganhem 5 mil. Então 5 mil reais. Quanto que ele pode gastar com despesa de moradia? 1.500. Difícil, né? Aluguel caro, as coisas são difíceis, mas esse seria o mundo ideal, né? 1.500. Se for possível colocar nesses 1.500 o condomínio, a água e a luz e o IPTU, maravilha. Quer dizer, você pegou todas as suas despesas de moradia e jogou dentro desses 30%. Essa seria a conta básica. Desses 30%, 10% é o teu dízimo, a tua generosidade, a tua oferta. Você vai colocar ali 40% de despesas já gastas. Sobra 60% para você viver. Essas outras 60% tem escola das crianças, se você tem filhos, tem plano de saúde, tem despesa com carro, gasolina, tudo está nesses outros 60%. Então, voltando à minha conta, sobraria 3 mil reais para você colocar todas essas outras despesas fixas. Vai aparecer aqui no Bob, mais ou menos, o Bob, né, o Bob não endividado, é a brincadeira que a gente fez, que é o nosso personagem. Então, o Bob, ele tem um salário de 5 mil, ele vai gastar 10% na oferta dele, 60% com gastos de variáveis e despesas fixas, 10% com gastos não essenciais, lazer, passeio e tudo mais. Então, nesse caso, o Bob teria 500 reais para gastar, né? Talvez um cinema, tomar um sorvete,
e 20% seria o ideal para ele investir. Essa seria a ideia do Bob. O Bob precisa aprender a viver com o que ele ganha. Isso é difícil. Não é fácil, a gente precisa aprender. A grande sacada nossa é por que colocar os 30% com despesa de moradia para a gente poder aprender a viver com o que a gente ganha. Geralmente as pessoas, são dois tipos de pessoas, um é mais econômico, o outro é mais gastador. Geralmente o gastador, ele gasta todo o cartão dele, todas as receitas dele e vai gastar o do seu parceiro, do seu companheiro, do seu companheiro. Então isso é muito difícil. A gente precisa organizar e viver com o que a gente ganha. Esse é o primeiro passo para quem quer fazer uma grande mudança na sua vida financeira. É possível mudar a vida financeira? É, mas não é possível enquanto você não viver com o que você ganha. E o que eu aprendi nesses anos todos é que realmente, quanto menos a gente ganha, é mais difícil viver com o que a gente ganha. Mas eu aprendi que tem muita gente que ganha bem, mas não sabe viver com o que ganha. Eu já conheci pessoas que ganhavam muito bem, muito endividadas, não conseguiam viver com o que ganhavam. Porque quanto mais você ganha, mais despesas aparecem, mais coisas você quer fazer, o padrão de vida muda, o lugar que você ia, você já não vai mais. Então, isso é interessante a gente perceber que é complicado. A gente precisa aprender a viver com o que a gente ganha. Bom, você pegou lá suas despesas, achou seu salário, somou seu salário com a sua família, tirou lá as despesas descontadas na fonte, achou o salário líquido, colocou todas as suas despesas, enxergou que está no azul, está no vermelho. Está no vermelho, o que vai fazer? Bom, não tem jeito, tem que começar a organizar as despesas. Ou vai diminuir uma despesa, ou vai tirar alguma coisa, ou vai cancelar alguma coisa, porque precisa equalizar. Não dá para você tirar todo mês. Vamos pensar no saco de batata, que nem a professora do primário falava. Você tem um saco de batata com 50 batatas. Não dá para você tirar de um saco de 50 batatas 60. Não dá para fazer isso. Então, toda vez que você tira 60, você está pegando 10 batatas de um outro saco, de um outro lugar, e esses 10 é uma dívida que você está fazendo. Então, por isso que você precisa aprender a ver quanto ganha. Você ganha 50 sacos de batata, você tem que gastar no máximo 50 sacos de batata. Gastou 52, gastou 53, vai ter que pegar emprestado 3 batatas, vai pagar juros. Eu já fiz um podcast sobre a importância de não pagar juros, né? E depois, na frente, eu vou ensinar como você nunca mais vai pagar juros na sua vida, como você nunca mais vai precisar pagar juros. Agora, vamos pensar nessa questão dessa visão. Então, você fez o orçamento familiar. O orçamento familiar, ele não fala de previsão. O orçamento familiar é uma visão das despesas, das receitas e o que você gasta. Agora, o plus disso é você aprender a fazer uma previsão financeira. O que é essa previsão financeira? Por exemplo, é você começar a olhar o teu salário daqui 1 mês, 2 meses, a ser possível até 3 meses ou até 6 meses para frente, olhando as despesas e já tentando prever algumas coisas. Por exemplo, maio é o aniversário da minha filha, então eu vou ter um gasto a mais. Eu preciso pensar nesse gasto a mais, preciso já prever que esse mês eu vou precisar de um recurso a mais. Junho eu vou voltar de férias, então o dinheiro que eu recebi tem que estar guardado. Essa previsão financeira, dezembro tem 13º, que maravilha, novembro tem a primeira parcela. Eu vou colocando isso na minha previsão financeira de fazer de uma maneira que eu possa enxergar um pouco como é que vai ser o futuro dessas coisas. Então é interessante que eu me lembrei agora, que eu fui preparar esse podcast para você, que quando eu fui aprender a fazer previsão financeira, foi logo num dos meus primeiros empregos que o diretor me chamou, financeiro, e falou assim, olha, você precisa fazer uma previsão financeira. Eu não tinha ideia do que era uma previsão financeira. Ele falou, você precisa entender como fazer. E nós começamos a fazer previsão financeira juntos. E lá eu percebia que a empresa conseguia ver mais ou menos os gastos que estavam para o futuro. Então, por exemplo, dentro de uma previsão financeira, você sabe que você fez uma compra, parcelou essa compra, está dentro do teu orçamento, está tudo certo, mas que essa compra vai demorar 3 meses ou 4 para você quitar.
E que se você fizer uma outra compra em cima dessa, uma outra compra em cima, porque você esquece daqui 1 mês, 2 meses, você nem lembra mais, você vai estourar o teu orçamento. Então a previsão financeira vai mostrar isso para você. Poxa, o meu gasto de cartão de crédito está um pouco alto. Por que está alto? Aí eu vou lá olhar, vou ver que tem um monte de parcela que eu fiz, coisinha pequena que foi somando, e aí a previsão financeira vê o futuro. O orçamento vê o presente e enxerga os gastos do passado. A previsão financeira vai enxergar o futuro. Ela vai mostrar para você que durante os próximos 3 meses você está comprometido com a compra daquilo que você queria comprar. Que daqui 6 meses você está comprometido ainda com tal coisa. Que o número de parcelas que você tem para pagar é muito grande. Então é muito importante você não só fazer orçamento, mas você criar uma previsão financeira. Se você entende sobre isso, então você na previsão financeira você vai enxergar, dia 15 eu recebo mais, dia 30 eu recebo menos, porque dia 30 cai os descontos. Então você dentro do seu orçamento, você já vai começar a colocar as despesas organizadas. Bom, quando que eu preciso desse dinheiro? Eu preciso no dia tal. Então vai dar para eu pagar com o dinheiro do dia 30? Não, não dá. Então, melhor eu reorganizar essa despesa e passar para depois do dia 15, que é quando eu recebo o adiantamento. Então, isso a gente vai criando dentro da previsão financeira, entende? Então, você abre lá, janeiro vai ser assim, fevereiro vai ser assim, março vai ser assim, e as pessoas começam a enxergar, você começa a enxergar melhor as despesas. Fazer uma previsão financeira ela é interessante porque, por exemplo, tem certas pessoas que além delas terem um trabalho, isso é um podcast que eu quero fazer também, já fiz uma vez, quero refazer, sobre aumentar a sua renda. Ela tem o trabalho dela, mas ela presta serviço, ela tem o trabalho dela, mas ela vende algumas coisas por fora, vende Avon, vende Natura, e ela tem entradas maiores que além do salário. Então, dentro da previsão, ela pode compor isso, né? Tanto a entrada quanto as saídas para organizar a vida financeira. Então, é importante você fazer orçamento, mas é importante também você criar um espaço no seu orçamento para você enxergar como é que vai ser o futuro, para que você saiba quando uma prestação vai acabar, quando uma dívida vai ser encerrada, quando você vai receber mais, quando você vai receber menos, e isso organiza um pouco mais a sua despesa. Então faça o orçamento, coloque suas despesas dentro do seu salário, mas também não esqueça de olhar para o futuro e enxergar que às vezes você esquece. Comprei uma geladeira, paguei em 10 parcelas, passou 5 meses, você nem lembra mais nada. Você comprou a geladeira, você nem lembra que está pagando ainda, aí você já vai comprar outra coisa e você nem quitou aquela. Bom, quando você fizer o seu orçamento e a sua previsão, essa é uma dica que eu gosto muito e que eu estava lendo um livro agora sobre psicologia financeira e o autor citou essa dica. E há muitos anos eu falo sobre isso. A dica é o seguinte, deixe margem, não faça tudo muito rígido, sabe? Tem muitas pessoas, por que as previsões não dão certo? Porque elas não dão margem para o erro. O que é dar margem para o erro? Olha, você vai lá e coloca centavos, você vai guardar tudo, vai zerar 0 a 0. Isso é muito perigoso. Tem um pneu que estoura, tem um gasto, uma pessoa que te chama para ir num lugar e você precisa ir. Então tenta colocar dentro da tua previsão, na medida do possível, algumas margens. Por exemplo, quanto que você gasta de despesas não essenciais, passeios? É importante ter uma margem para isso. Tem muita gente que fala assim para mim, mas eu não gosto de somar todo o meu cartão de crédito e tal. É ruim, mas então deixa uma margem, sabe? Quanto que você vai gastar nisso no cartão? Quanto que o teu cartão pode vir esse mês? Não gosto de ficar somando, comer um café, vou ter que anotar. Tem gente que faz isso, eu não gosto, eu acho muito cansativo tudo. Então eu deixo uma margem. Esse mês eu posso gastar tanto com isso. Pronto. Dentro do meu cartão de crédito está batendo o que eu gostaria de gastar. Uma vez que eu tenho essa margem que eu gostaria de gastar, eu consigo... é importante se eu gastei com café, se eu gastei num restaurante, se eu gastei tomando sorvete, não importa, está dentro da minha margem, daquilo que eu tinha criado. Agora, precisa ser flexível. Quando a gente é muito rígido, acaba nunca dando certo o orçamento. E a gente acaba ficando muito estressado. Então, é importante ter um pouquinho de flexibilidade, né? Agora, muitas vezes as pessoas falam isso, mas eu faço orçamento e não bateu, não deu esse mês, eu não consigo nenhum mês bater. Normal, para isso que tem que ter flexibilidade.
acidentes acontecem, situações acontecem, problemas acontecem, aparelhos quebram, reformas às vezes emergenciais aparecem, coisas na casa quebram, e aí você precisa organizar. Então deixa uma margem, que nem eu falei, entenda que você vai precisar ser flexível. Ah, esse mês eu pensei que eu ia poder fazer isso, não deu. Paciência, você faz no mês que vem. Mas o importante é que você consiga enxergar isso na sua previsão e fazer orçamento. Sem viver com o que ganha, ninguém vai dar uma mudança na sua vida financeira. Se você não aprender a viver com o que você ganha agora, a Bíblia fala, se você não for fiel no pouco, não dá para ser fiel no muito. Se você é fiel no pouco, sobre muito você vai ser colocado. Então você precisa aprender a olhar as suas despesas, né? E uma coisa que eu percebo muito também, que eu acho que isso precisa ser falado, é que muita gente quer contar muito com a ajuda dos outros. Ah, não, mas se eu estourar, eu pego o cartão da minha esposa. Se eu tiver problemas, eu vou pedir para o meu pai. E vive acostumado a fazer isso. O problema é que uma hora isso não funciona, tem uma hora que não dá, a pessoa também não tem, a situação acontece e não dá certo. Então você precisa entender isso. Não dá para viver uma vida contando com o que o outro vai te emprestar. Por isso que muitas vezes eu vejo pessoas que vêm falar comigo, às vezes num momento tão difícil, porque já pegou o cartão do pai, já pegou o cartão da mãe, já estourou a conta da irmã, está fazendo um monte de empréstimo no nome do avô que é aposentado, e a vida não resolve, não sai disso, não acaba com isso. Então, ponha lá nas suas despesas, coloca no papelzinho, vê, faz uma previsão dos próximos 3 meses. Se você continuar gastando esse cartão que você está gastando, se você continuar gastando essas despesas que você gastou esse mês, como é que você vai estar daqui 3 meses? Quanto que vai ser sua dívida? Vai estar no vermelho? Vai estar no azul? Dá para continuar fazendo isso? Se der, não, tudo bem. Se não der, você precisa organizar. E depois que você organizar, você aprendeu a viver com o que você ganha, aí sim, né, vem os próximos passos de alavancagem, de criar recursos, de poder ter investimentos, porque aí de ter renda passiva, de aumentar a sua renda, mas você primeiro precisa aprender a viver com o seu ganho, senão você vai receber todo o tempo e mesmo recebendo você não vai conseguir manter a tua vida, porque ela vai estar sempre em dívida, você vai estar sempre pagando juros. Coloca tudo no papel, tem coragem. Uma última dica que eu dou sobre isso é que geralmente quando a gente põe no papel, dá uma certa angústia, dá uma dorzinha no coração. Meu Deus, como é que eu podia estar tão endividado? Alguns, né? Outros, ai, como eu gasto dinheiro à toa. Outros vão pensar, mas dinheiro é para gastar mesmo. Aí volta naquelas questões psicológicas que eu falei, emocionais, no último episódio do Bob. Mas a gente precisa ensinar o Bob a viver com o que ele ganha. Se o Bob não aprender a viver com o que ele ganha, não adianta. Pode ganhar muito dinheiro, ele não vai. Você já viu essas histórias de pessoas que recebem, ganham na loteria, por exemplo, e 3 anos depois perderam tudo. Não tem recurso mais. Como é que pode, né? Às vezes milhões eles ganham e não conseguem. Por quê? Porque eles não entendem que aquela fonte do recurso que eles receberam, ela é uma fonte única. Eles receberam uma vez. E se eles não aprenderem a fazer aquilo virar mais de recursos, mais dinheiro, ela vai esgotando com qualquer outra fonte. Então eles começam a viver com um padrão muito alto, acham que o dinheiro agora pode fazer tudo, quando menos espera já não tem mais dinheiro para viver. Isso é muito comum. A gente vê muita gente assim, jogador de futebol, estrela, artista de televisão, estrela de cinema, porque é pessoas que não se prepararam para o dia de amanhã. Hoje eu estou ensinando você a primeira base, né? A primeira base é cuida das suas, a primeira etapa, né? A primeira fase, cuida das suas emoções com relação ao dinheiro. Entenda que as dívidas não são brincadeiras, elas são escravidão para nós. E faça um orçamento bem bacana, com uma previsão financeira, para você enxergar para onde está indo a tua vida, para onde estão indo teus gastos, o que você poderia cortar para poder chegar daqui 6 meses você estar completamente equilibrado. Bom, espero que você tenha gostado. Vamos ajudar o Bob a fazer a previsão financeira. Quem tiver uma boa previsão aí, uma boa planilha, quiser nos doar, quiser mandar, eu estou aceitando. Quero ver aí a criatividade de vocês. Espero estar ajudando você agora com essa previsão financeira. Se você tiver dúvidas sobre previsão financeira, eu acho que tem vários vídeos no YouTube de pessoas fazendo planilhas lá e até algumas planilhas que você pode baixar. Dá uma olhada lá,
Vê lá, tenho certeza que vai ajudar a tua vida muito com relação a isso. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado desse episódio sobre organização, tenha orçamento familiar, tenha abençoado você. Se você conhece alguém que precisa entender mais sobre isso, compartilha. E está saindo aqui os storytellers para você entender como é que você vai fazer os seus orçamentos. Deus abençoe e que tudo dê certo e tudo quanto fizer prosperará.